Paz del Señor Jesucristo, mis hermanos, que Dios los bendiga en el amor del Señor. Que tengan ustedes una semana más que vencedora y somos más que vencedores por medio de aquele que nos amou, aleluias. Estamos aqui a compartilhar a palavra del Senhor, ter conhecimento da palavra del Senhor e dessa maneira viver em plenitude de espírito, em paz de espírito, aleluia, reflejando ao mundo o amor de Deus. Estamos falando sobre o amor de Deus e ao falar do amor de Deus, não podemos deixar de falar da família, essa instituição criada por Deus desde o início da humanidade e desde o início da humanidade vem sendo o blanco de los ataques do inimigo. Se é uma realidade, o inimigo de nossas almas quer destruir-nos, ele quer frustrar os planos de Deus, pero declara Job no capítulo 42, versículo 2, que nenhum de los planos de Deus podem ser frustrados, aleluia. E dessa maneira, desde o início da humanidade, a família está prevalecendo, permanecendo, porque Deus a sostiene, porque é uma instituição, um propósito de Deus, la criação de la família, aleluias. Desta maneira, meditando na palavra do Senhor sobre a família, he recordado de mi matrimônio, de la instituição por parte de Deus, de mi família. Sim, por parte de Deus. Deus ha hecho todo. Seus propósitos são maravilhosos, os caminhos de Deus são lindos, são perfeitos e nos dá o fim que esperamos, um fim de paz, de alegria. Aleluias. É certo que há muitos desafios dentro do matrimônio, pero esse é o ideal de todo ser humano, aleluias. ¿Por que declaro que é propósito de Deus? Porque he chegado aqui em Peru no ano 2013 solteiro, desesperadamente solteiro, buscando um matrimônio, buscando uma companheira, porque não é bueno que o homem viva solo, assim declara a palavra de Deus. E desta maneira, he trabajado na obra do Senhor como missioneiro, servindo fielmente ao Senhor nesta nação, e no ano de 2015, o Senhor, em sua graça, sua misericórdia infinita, enviou um grupo de brasileiros para trabalhar aqui na construção da igreja, e neste grupo estava aquela que seria minha companheira. Pero há tempo para todas as coisas. Então eu me puse a orar, Senhor, é de sua vontade? Senhor, está correto? Senhor, posso dar um passo inicial? Senhor, quando será? Então, orando, pedindo a direção de Deus, he conhecido a que seria minha futura esposa e a que é minha atual esposa, em enero de 2015. Em junho de 2015, o Espírito Santo me falou, llámala, llámala. Então, eu la chamei, iniciamos uma conversação amistosa. Em junho de 2015, iniciamos uma conversação amistosa e no 27 la havia chamado, um dia 27, e no dia 3 de julho era seu cumpleaños, e influenciado por la cultura peruana, uma rádio peruana que conta o que havia sucedido e naquele tal dia, eu enviado um mensagem para Nani, minha futura esposa, dizendo, um dia como hoje, nasciste. E foi uma declaração muito divertida, pero que funcionou, deu certo. No 11 de julho, eu he pedido Nani em oração. Primeiro eu havia orado solito e agora eu he pedido a ela que ore junto comigo para saber se essa era a vontade de Deus. Pero para iniciarmos nosso período de oração, deveríamos ter como uma prova que hicimos a Deus a bendição de todos nossos familiares e líderes, as principais autoridades sobre nossas vidas dentro de nossa família e líderes espirituais que nos ensinam a palavra de Deus. Então, he comunicado meus familiares, meus líderes, minha esposa ha comunicado seus familiares e seus líderes, pero faltava seu líder principal, o pastor de minha esposa. Ele estava em um viagem, não me acordo se um viagem familiar ou missioneiro, pero ele solamente chegou o dia 19 de julho. Imagínate, eu havia pedido o 11 de julho, hasta que chegue o 19 foi uma eternidade, estava desesperadamente desesperado, uma tremenda redundância, vê? E desta maneira, el 19 de julho iniciamos nosso período de oração, 3 meses de oração, hasta que em outubro, faltando 2 dias para que termine a oração, eu falei para minha esposa, muito bem,
¿Es eso mismo que quiere? Y habló, sí, es eso que quiero. Entonces yo he dicho, apuntemos la fecha de nuestro matrimonio. Terminó la oración. Siguiente un relacionamiento, es para casarse. Y apuntamos la fecha de nuestro matrimonio. Me he ido a Brasil a conocer sus padres, sus familiares, y allá tuvimos nuestro noviazgo delante de nuestros familiares y delante de nuestros líderes. Volví a Perú para más un periodo de trabajo misionero y en 2016 nos hemos casado en 19 de noviembre de 2016. Y ahí seguimos los desafíos del matrimonio, ese gran privilegio para cada día de lucha. Procuramos poner 10 momentos de alegría, 10 días de alegría, siempre supliendo aí qualquer necessidade afetiva, respetuosa, emocional, tratando de sermos amigos, companheiros e esposo e esposa na pareja, para a glória de Deus. Essa é minha família, o fruto de sermos uma sola carne, nos deu uma sola carne que é Juan Gabriel. Não sabemos se o Senhor tem mais hijos para nós, pero estamos em la dependência dele. La oración que yo inicié para saber si era de la voluntad de Dios sigue ahora pidiendo dirección y voluntad de Dios para nuestra familia. Era la voluntad de Dios que seamos familia y ahora como familia queremos la voluntad de Dios en cada paso que damos. Aleluya. Esa es mi familia, compartido con ustedes sobre yo, Pastor Anderson, mi esposa Elaine y nuestro hijito Juan Gabriel. Así está nuestra familia. En el día de nuestro matrimonio, mi pastor predicó sobre los 2 cimientos, el hombre que edificó su casa sobre la roca y el hombre que edificó su casa sobre la arena. Este contexto está hablando sobre creer o no creer en Jesucristo, oírlo o no oírlo, obedecerlo o no obedecerlo. Pero fue un contexto utilizado para nuestro matrimonio. Edificamos nuestra casa sobre la roca, que es Cristo Jesús, un matrimonio cristocêntrico. Vean bien, para que a família seja instituída, para que o matrimônio seja instituído, Cristo deve ser o centro. E para que o matrimônio permaneça, para que o matrimônio prevaleça delante de los ataques, é necessário que o egocentrismo seja sacado de lado. El yo já não existe mais. El outrocentrismo. Agora, minha vida é para ella, para minha esposa. Um matrimônio que não tem esse princípio, esses princípios de que Cristo seja o centro, de que o outro seja o centro, não permanecerá, não prevalecerá. É um mito, é uma ilusão pensar que um matrimônio se sustenta, se sostiene dessa maneira. O outro deve ser o centro, Cristo deve ser o centro. ¿Por quê? Porque Ele instituiu a família. Desde o início de los primórdios de la humanidade, Deus é quem constituiu o matrimônio, Deus é quem instituiu a família. É um plano de Ele, deve ser alimentado, sustentado, inaugurado e confirmado em Ele. Aleluia, glórias a Deus, meus irmãos. Dessa maneira vamos meditar na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 18 declara: "E dijo Jehová Deus, não é bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para ele. Jehová Deus formou, pois, de la tierra toda bestia del campo e toda ave de los cielos, e las trajo a Adán, para que viese como las había de llamar. E todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. E puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos, e a todo ganado del campo, mas para Adán não se halló ayuda idónea para ele. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Aleluya. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban". Muy bien, en este pasaje de Génesis capítulo 2, versículo 18 al 25, nosotros vamos a encontrar la formación de la mujer, la institución del matrimonio.
Nós vemos aqui no sexto dia, quando Adão foi criado, juntamente com os animais, ali del polvo de la tierra, Deus mira todas as coisas e algo não está bueno. Algo não está bueno. Não é bueno que o homem esteja solo. Deus não criou o ser humano para viver em soledade. O Senhor nos ha criado para viver em relacionamento, relacionarnos unos com os outros. E aqui, no caso de Adão, ele necessitava de alguém que lhe ajudara a cumprir os propósitos de Deus. Ajudadora. Muitas vezes na Bíblia Deus é chamado de nossa ajuda, de nosso auxílio. Dessa maneira, a mulher não é inferior que o homem. Ajuda idônea, ella é igual a ele. E notem ustedes que se Deus é nosso ajudador, Deus é nosso auxílio, ele é superior a nós outros. E pensem comigo, muitas vezes el que ajuda é mais importante que el que está sendo ajudado. É tão importante como. Então, dessa maneira, nós vemos que a mulher não é inferior ao homem e foi criada para suprir uma necessidade do homem. O homem necessitava de este relacionamento afetivo, de essa companheira personal que estuviera com ele em todas suas tarefas, em todos os propósitos de Deus para a humanidade. Dessa maneira, Deus traz a Adão os animais para que Adão se dê conta dessa necessidade, que na vida identificado isso é Deus, que não é bueno era Deus. Então Deus identificou uma debilidade no ser humano e pronto foi a supri-la. Deus traz todos os animais do campo a Adão para que ele nombre a estes animais e de aí ele pudera dar-se conta de algo muito importante. Adão começa a dar os nomes a los animais, demonstrando também a autoridade que tem um governante na terra que Deus ha puesto para governar, para sojuzgar a terra, ter cuidado de ella. E então Adão vai nombrando e se dá conta. Ele percebe, declara o versículo 20, mas para Adão não se hallou ajuda idônea para ele. Ele não encontrou alguém que lhe ajudara que fuera igual a ele. Não encontrou, que tristeza. Antes de que Adão se pusiera deprimido, como eu me quedei hasta que encontrar a minha esposa, 2 anos aqui em Peru, desesperado, esperando quando vai chegar. Antes que isso sucediera com Adão, Deus ha puesto en ele um sonho profundo. Então Jeová Deus hizo cair um sonho profundo sobre Adão. Notem bem que era para suprir uma necessidade do ser humano. O que sucedeu com Adão? Dormiu. E mientras Adão dormia, Deus preparava o que era a necessidade dele. Jovem, varão, senhorita, que estão desesperados por um relacionamento, esperem, descansem em Deus, porque Deus está fazendo tal cirurgia em vocês que pronto vendrá a prometida e o prometido. Não tomem a frente das coisas, esperem en el Senhor. Mientras esse dormia, tomou uma de suas costillas e cerrou a carne em seu lugar. Alguém dijo que Deus criou a mulher não de la cabeça del homem para que essa não se enseñoree sobre ele, não de los pies del homem para que esse não pise sobre ella, mas de su costado para que esté a su lado, de cerca sus braços para que ele la proteja, de cerca su corazón para que sea amada por ele. Aí nós encontramos que Deus cerrou a carne em seu lugar. Essa é a primeira cirurgia e a primeira sanidade na Bíblia realizada por Deus, o médico de los médicos. E de la costilla que Jehová tomou del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre, como un papá trae su hija para el matrimonio, así trajo a Adán aquella que sería su compañera. Dijo entonces Adán, essa é a primeira vez que escuchamos a Adán hablar. Ele havia nombrado, pero não havíamos escuchado, pero agora ele habla. Esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Essa será chamada varona, porque del varón foi tomada. Nombrar era uma qualidade de quem tinha autoridade sobre alguém. Ele havia nombrado os animais e ele agora nombra sua esposa. Ele tem autoridade sobre ela. Pero notem que ela, ao mesmo tempo que ele nombra ele, dá nome a sua esposa,
demuestra sua autoridade sobre ella, ele também declara que essa será varona, porque del varón foi tomado. Ele demuestra que Eva é uma igual a ele, que está à mesma altura de ele, portanto, os dois têm direitos iguais, por mais que ele é a autoridade. Eles são iguais, têm direitos iguais. E aí, Adão está contento. Agora tem uma companheira. Deus começa a falar. Portanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí nosotros vemos la institución de la familia. Recuérdense que ellos no tenían papás humanos. Ellos fueron los primeros a serem criados y aquí ellos se tornan una sola carne. El desafío de ser uno con el otro. Vencer al egoísmo y vivir el otrocentrismo. Que el otro sea la prioridad, que yo dê mi vida por el otro. Esse é um grande desafio. Há tanto de mim em mim que não há lugar para el otro. Devemos vencer esse egocentrismo. Devemos vencer essa dificuldade de relacionarmos com as pessoas. Porque no matrimônio se torna uma sola carne. El outro hace parte de mim. El outro se torna mais importante que eu. E aí a família vence o primeiro desafio, entendendo que os dois são uma sola carne. E o amor vai em contra do egoísmo. O amor se entrega. O egoísmo toma para si. O outro se torna um objeto. En el egoísmo, o outro se torna um objeto. En el amor, o outro se torna alguém tão importante como eu, a quem eu darei a vida, respeito, a quem eu darei carinho, afecto, todo de mim. Esse é o matrimônio, essa é a família. E estavam ambos desnudos, Adão e sua mulher, e não se avergonçavam. A consciência de ellos estava limpa delante de Deus e não havia por que não mostrar su ser, su rostro. Quando a consciência está sucia, nos escondemos. E en ellos não havia nenhuma influência, nenhuma ação de pecado. Essa ação tinha que vir de afuera. E assim lo foi. En el capítulo 3, nós vamos encontrar a família sendo o blanco de los ataques del inimigo. Satanás, através do pecado, vai tentar de todas maneiras destruir a família, pero aí entra a promessa de redenção. Alguém que iria redimir a humanidade de haver caído no pecado. Nós vamos ver como consequências do pecado a primeira família tendo o primeiro homicídio, um irmão matando a seu próprio irmão. Nós vamos encontrar toda a humanidade destruída por el pecado e uma família é guardada por Deus para dar continuidade ao plano de Deus. Deus constitui Noé como o único patriarca a sobreviver juntamente com sua família ante um dilúvio. Luego, mais adelante, nós vamos encontrar a família de Abraão sendo chamada para formar uma nação que iria representar a Deus na terra. E mais adelante, nós vamos ver de los hijos de Abraão, viene Isaac e Jacob. Jacob tem 12 hijos. De esses 12 hijos, os hermanos se levantam contra um próprio irmão e lo vendem como um escravo. Dessa maneira, Gênesis começa com a criação da família, a proposta de Deus para o ser humano de obedecerlo ou não obedecerlo. Não comas el fruto del bien e del mal, de la ciência, del conhecimento del bien e del mal, porque el dia que de él comieres, morireis. Sabemos que naquele dia Adão não morreu, pero o pecado entrou no mundo. E de la maneira que Gênesis começa com uma advertência de vida ou morte, Gênesis termina com um nome sobre um cajón. Desta maneira termina Gênesis dizendo que a família é o blanco do inimigo. E dessa maneira vai começar Éxodo, mostrando Deus que em toda a Bíblia, a redenção pertence a Deus. A redenção, a restauração de nossa família pertence a Deus. Que você esteja alicerçado em Deus para que sua família pueda permanecer. Que você entenda que o outro é tão importante como você. Que todas suas atitudes, todas suas tomas de decisões é sempre pensando: há um Deus, eu tenho uma família e essa família é a única que tenho. Devo cuidá-la com todo o meu ser.
Devo amar a mi Dios de todo mi corazón, de toda mi alma, de toda mi mente. Devo dedicar-me a mi familia de todo corazón, de toda alma, de toda mi mente, con todas mis fuerzas. De esa manera luche. Luche sabiendo que Dios dará la victoria. Bendiciones a todos ustedes. Hasta pronto.